Você já parou a pensar nisso? Por que você é fiel ou deve ser fiel a Deus? Qual a razão para isso? Olha, irmãos, quando nós olhamos na Bíblia, não tem como não esquecer de 3 homens que passaram por essa situação: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tiveram que pensar na razão de ser fiel ao Senhor, e estava em jogo a própria vida deles em comparação à fidelidade ao Senhor. E aqueles homens não olharam para a vida, para sentimento, para nenhuma ocasião. Eles olharam para a fidelidade ao Senhor. E eles foram, por causa dessa fidelidade ao Senhor, para a fornalha ardente. E lá o Senhor então ajudou-os e recompensou a fidelidade daqueles irmãos. Eu quero que você pense nessa noite. Eu quero pensar nessa noite com você: por que eu sou fiel ao Senhor? Ou por que devo ser fiel ao Senhor? E é por isso, irmãos, que vamos abrir as nossas Bíblias, porque ela tem uma resposta para esse nosso dilema. Apocalipse capítulo 3, vamos ler o versículo 7 ao 13. Apocalipse capítulo 3, dos versículos 7 ao 13. Apocalipse capítulo 3, o último livro da Bíblia, versículo 7 ao 13. Apocalipse capítulo 3, dos versículos 7 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o teu nome e reconhecer, ó Pai, que tu és um Deus santo, que tu és um Deus, Senhor Deus, soberano, o único Deus, que não existe outro além do Senhor. Obrigado, Pai amado, por esse dia, por este momento, porque o Senhor nos reuniu aqui para engrandecer a Ti mesmo e para, Senhor Deus, que nós pudéssemos ouvir a Tua vontade com a Tua palavra. Pai amado, nós cremos que a Tua palavra, ela modifica, a Tua palavra transforma, a Tua palavra, Senhor Deus, salva, a Tua palavra traz a nós conforto, fortalecimento,
e nos ajuda, Senhor Deus, a sermos fiéis ao Senhor. Ó Pai, Tu conheces esta igreja, Tu sabes o que essa igreja tem passado, seus desafios, mas eu te peço, Pai amado, que nessa noite o Senhor trabalhe em nós, em mim e no Teu povo aqui, porque eu sei, Pai amado, que o Senhor trabalha além de nós, porque nós somos indignos do Senhor, e o Teu Santo Espírito certamente há de realizar o Teu propósito nessa noite, na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo nós oramos. Amém. A igreja deve permanecer fiel ao Senhor. Nós vamos ver nessa noite algumas razões por que a igreja deve permanecer fiel ao Senhor. Olha, muita gente quando abre o livro de Apocalipse começa a tremer, não é? Pensando que o livro de Apocalipse é para assustar. Mas o livro de Apocalipse é um livro que foi escrito durante uma perseguição do final do primeiro século, que a igreja estava passando. Eu creio que seja a maior perseguição que a igreja sofreu naquela época, quando Domiciano então perseguiu a igreja. Por ocasião disso, por exemplo, o apóstolo João estava lá na ilha de Patmos e recebeu de Deus o Apocalipse, para que ele recebesse a revelação de Deus e enviasse a vontade de Deus às 7 igrejas que representam a igreja como um todo. E nós também somos direcionados para essa revelação do Senhor. Olha, irmãos, nós precisamos ser fiel ao Senhor. E a nossa fidelidade ao Senhor não deve estar pautada em pessoas, em igrejas, em pastor, em ninguém. No Senhor é que a nossa fidelidade deve estar pautada. Sabe por quê? Porque se a minha fidelidade depende de esposa, de esposo, de filho, de igreja, de pastor, você vai naufragar e vai afundar na fé. Sabe por quê? As pessoas nos frustram, as pessoas nos decepcionam, mas Cristo Jesus nunca há de nos frustrar, nem de nos decepcionar. Por isso a fidelidade deve ser no Senhor. E vamos ver então essas 3 razões. A primeira razão está aí no versículo 7, olha como ele diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. A primeira razão por que a igreja deve ser fiel ao Senhor ou permanecer é por causa dos atributos de Jesus Cristo. Quando falo atributo aqui, eu falo das características, da essência de Cristo, daquilo que Ele é. E Ele vai dizer isso ao anjo da igreja em Filadélfia. Percebam que quando Ele fala ao anjo, Ele fala ao pastor da igreja, ao líder da igreja que estava ali naquele momento na cidade de Filadélfia. Ele recebe de João a mensagem que Deus mandou ele trazer à igreja. E esse anjo não é um ser angelical que tem em cada igreja local, mas é o líder da igreja local. Claro que anjo aqui não significa que o pastor é alguém perfeito, é alguém angelical, não. O anjo se refere ao mensageiro, aquele que é responsável por cuidar do rebanho que é de Jesus Cristo. Então ele escreve isso aqui e ele continua dizendo: estas coisas diz o santo. Uma vez que ele escreve, o destinatário, ele passa a escrever quem é que está mandando a mensagem: a igreja de Filadélfia. Ele diz aí: essas coisas diz o santo. Olha, irmãos, quando eu vejo a palavra santo, isso me causa de um lado temor e de um lado conforto. Sabe por quê? Quando a Bíblia diz que Cristo é santo, isso deve me impulsionar a santidade também, porque eu tenho uma relação com Ele, há uma ligação com Ele. Ser cristão não é teoria. Ser cristão, em suma, é relacionamento. E esse relacionamento é com
Jesus Cristo. Então, se eu sei que Ele é santo, eu sei que nele não existe defeitos. Eu não posso ver em Cristo nada de defeituoso, nem pecado, nem mancha. Ele é perfeito, isento de qualquer culpa ou pecado. Ele é absolutamente santo. Assim é Jesus Cristo. Ele escreve. E esse termo é muito interessante, irmãos, é usado apenas para Deus no Antigo Testamento, mas aqui ele é usado para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele também é o próprio Deus. Ele é santo. E sendo Ele santo, essa é a razão ao entender por que eu devo ser fiel ao Senhor. Olha, irmão, se eu sou fiel por causa de alguém, um momento ou outro eu vou perceber que essa pessoa tem falhas, e que ela pode cair também. E se a minha fidelidade está baseada na santidade dessa pessoa, eu vou deixar de ser fiel. Mas quando eu olho para Cristo e vejo nele a santidade, a perfeição, eu tenho que direcionar a minha fidelidade para Ele, para o Senhor Jesus Cristo. Ele é santo, Ele é perfeito. O Senhor Jesus Cristo é a característica que Ele mesmo se apresenta. Perceba aí que nas 7 igrejas que Cristo escreve, em cada uma delas Cristo é apresentado de uma maneira diferente. Há uma razão para isso. Sabe por quê? Porque em cada igreja havia uma necessidade específica que precisava ser trabalhada pelo Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele se apresenta de acordo para suprir a necessidade da igreja local. Ele é santo, Ele é alguém perfeito, o nosso Senhor. Olha, irmãos, Cristo é separado de qualquer coisa errada. Cristo não aprova nada de errado, seja de pastor, seja de diácono, seja de igreja. Cristo não aprova nada que seja errado, porque Ele é santo. Não há como Ele aprovar essas coisas. Ele é perfeito. Ele, então, ao perceber a sua igreja, Ele vai dizer: ore, sejam santos, porque eu sou santo. É o que o texto da palavra de Deus diz. Mas ele continua apresentando Cristo. No texto ele diz aí: santo, o verdadeiro. A segunda característica pela qual eu devo ser fiel a Cristo, baseado nos seus atributos, naquilo que Ele é porque Ele é verdadeiro. A palavra verdadeiro nos aponta para aquele que é genuíno, o Messias prometido que os judeus que estavam na cidade de Filadélfia haviam rejeitado. Este é o Deus verdadeiro, ele está dizendo. E não somente isso, mas Cristo queria contrastar aquilo com o fato que aconteceu em Filadélfia. Olha, irmãos, o rei de Filadélfia, o imperador, disse para ele: olha, vocês precisam ser fiéis a mim. Disse para os moradores, e talvez até os crentes foram influenciados por isso. Ele disse o seguinte: olha, vocês podem deixar apenas 50% do que vocês plantam para o vinho. Eu quero 50% do que vocês plantam para os cereais. Sabe o que aconteceu? Fracassou a colheita dos cereais. E aí houve um problema muito grande financeiramente para os moradores de Filadélfia. Eles passaram a ter dificuldades financeiras porque acreditaram no imperador, acreditaram no governante deles. E aí eles dizem: olha, se vocês confiam nas pessoas, elas não são verdadeiras, mas confiem em mim, porque eu sou verdadeiro. Eu não vou deixar vocês na mão, porque o que eu falo é a verdade. Ele explica isso e contrasta isso com aqueles cristãos. Eles: olha, vocês podem confiar em mim, eu sou santo, Cristo diz, eu sou verdadeiro. Depositem a fidelidade no que eu sou, nos meus atributos, na minha essência, na minha
característica. E ele termina dizendo aí que tem aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Olha, irmãos, havia uns judeus na cidade de Filadélfia que eles estavam perseguindo os cristãos, e ele dizia o seguinte: olha, somente nós judeus temos a chave para levar pessoas ao céu ou não. Eles afirmavam isso. A nós foi dada a revelação de Deus, eles afirmaram. Só que Cristo vai confrontar essa ideia, dizendo: olha, quem tem a chave de Davi sou eu. Eu sim salvo, eu sim condeno. Eu, o Senhor, e não vocês. E eu posso compartilhar o meu poder com quem eu quiser. E esse texto aqui, irmãos, está baseado em Isaías 22, naquele fato que ele aqui, que era o mordomo de Davi, ele tinha a autoridade do rei Davi para deixar alguém ou não entrar à presença do rei. Esse era o sentido de ter a chave de Davi. Ele aqui poderia amarrar alguém de chegar na presença do rei. É que está dizendo: olha, eu tenho a chave de Davi. Só através de mim alguém pode chegar à presença de Deus. Sem Jesus Cristo, ninguém, exatamente ninguém, pode chegar a Deus. Nem religião, nem santo algum, nem nada pode conduzir alguém ao Senhor Deus. Apenas Jesus Cristo. E aí ele confronta essa realidade que os judeus pensavam. E Cristo diz: olha, vocês, foi dado a vocês, porque vocês são a minha igreja. Eu dei o Evangelho para vocês anunciarem às nações, para que elas possam conhecer o caminho que leva aos céus, ou, rejeitando isso, o caminho que leva ao inferno. Assim diz a palavra do Senhor. Meu amado irmão, eu quero que você pense nessa noite: onde é que está a sua fidelidade ao Senhor? Por que você é fiel? Olha, irmão, eu escuto muitas coisas, e tem coisas que são inaceitáveis para nós como cristãos. Pastor, eu estou abandonando o Evangelho, há muitos problemas na igreja. Fidelidade é nas coisas. A fidelidade é circunstancial. Ela depende do momento. Não, se a igreja estiver bem, eu vou ser fiel ao Senhor. Se a igreja estiver sendo vitoriosa, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Olha, irmãos, deixar de ser fiel a Cristo por causa de fulano ou ciclano, você precisa aprender que talvez nem crente você seja, porque a minha fidelidade não pode estar baseada em pessoas, nem no que acontece, mas em Cristo Jesus. Porque se a sua fidelidade está sendo caminhada desse jeito, talvez você esteja enganado, e talvez você esteja caminhando de um modo contrário ao que você pensa. Fidelidade a Cristo Jesus. Olha, irmãos, quando alguém é fiel a Cristo, pode estar acontecendo tempestades, ele continua fiel ao Senhor, porque a fidelidade dele não depende de pessoas, mas em reconhecer quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Qual o conhecimento que você tem de Cristo? Eu tenho explicado isso na igreja, irmãos. Até falei isso pela manhã. Olha o que acontece. Se você conhece pouco de Deus, pouco de Cristo, você não confia nele, não. Você confia pouco. Confia muito pouco. Se você conhece muito de Cristo, você confia muito nele. Isso é até lógico. Pense na seguinte questão: imagine que você vai pegar um avião para um outro país, e o piloto vai dizer assim: olha, hoje é o meu primeiro dia, nem treinei muito bem, eu vou guiar você para o seu destino.
Você ficaria no avião? Porque você conhece o que ele diz. Você fica com medo de morrer. Mas se o piloto chega e diz: olha, eu tenho 30 anos de experiência, eu tenho vários cursos na aeronáutica, em tudo que é curso para pilotar, vou conduzir você. Você vai até dormir no avião. Isso é uma questão lógica. Se eu conheço um pouco de Cristo, como é que eu vou ser fiel a Ele? Em saber que quando eu enfrento problemas e desafios na vida cristã, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é Jesus Cristo, e por isso eu vou continuar sendo fiel a Ele. Eu não vou desistir com a minha fé a Ele, porque eu o conheço. Essa é a razão porque muitos crentes saem da igreja, abandonam a fé, conhecem a Cristo de modo superficial, talvez uma experiência religiosa. Não, quando eu falo conhecer Cristo, quando eu falo de vivência, não existe ninguém que conhece a Cristo de teoria. Eu conheço a Cristo na minha vida com Ele diária, quando eu ando com Ele, quando eu converso com Ele, quando o irmão leu aqui, ele ouve, eu ouço a voz do meu pastor Jesus Cristo. Ele fala comigo e diz: minha ovelha, venha para cá. Vivência com Ele, andando com Ele, não é teoria, relacionamento com Jesus Cristo. E por isso muitos crentes têm naufragado na fé, não conhecem a Cristo, ouviram falar dele, mas não têm vivido com o Senhor. Se eu sei que Ele é santo, o que eu devo fazer? Viver em santidade. Viver em santidade. Olha, irmãos, eu tenho batido nessa tecla na minha igreja. A minha igreja tem muitos jovens. Muitos jovens. Eu tenho falado lá na minha igreja e eles me conhecem. Você olha para um jovem do mundo e olha para um jovem da igreja, você não sabe quem é crente e quem não é. Você sabe. As diferenças estão sumindo da minha prática. Nós cantamos agora aqui obediência ao Senhor. O padrão de moral, de vida está igual a do mundo. Há crentes, há pessoas, há jovens que vivem amigado, vivem em prostituição e acham que isso é ser crente. Padrão igual a do mundo. Mas eu conheço que Cristo é santo. Como é que eu posso dizer que eu conheço a Ele, se eu não tenho vivido em santidade ao Senhor? Como é que eu posso ser fiel a Ele se eu vivo uma vida de amizade com o mundo e com as práticas que o mundo tem trazido à igreja? Como você vai ser fiel? Como você vai ser como esses homens da Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que enfrentaram a fornalha ardente para mostrar a fidelidade ao Senhor? Como é que você vai enfrentar a cova dos leões se você não sabe o que é ser fiel ao Senhor? Como você vai copiar Josué que disse: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Há pais, há homens que não têm guiado a sua família para o Senhor, mas dizem que são fiéis ao Senhor. Olha, nós homens somos responsáveis para guiar a esposa e os filhos ao Senhor. Somos nós. Cadê a fidelidade ao Senhor? Olha, irmãos, como é que nós podemos ter mulheres que são usadas por Deus, como Ana, como Maria, que disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Se as mulheres hoje estão envolvidas pelo secularismo, estão lutando contra a Bíblia, dizendo: nós temos que nos libertar
dos textos que oprimem as mulheres. Que negócio de submissão isso. Como podemos ser fiéis ao Senhor se nós não conhecemos Jesus Cristo? Qual é o Jesus Cristo que você conhece? É esse aqui que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi? É esse? Quem é o Jesus Cristo que eu conheço? É o que é santo, é o que é verdadeiro, é o que tem a chave de Davi? Onde está a sua fidelidade, meu irmão? Onde está a minha fidelidade ao Senhor? A igreja deve permanecer fiel ao Senhor. E vemos aqui a primeira razão por que eu devo ser fiel ao Senhor: por causa dos atributos de Jesus Cristo. Sempre vamos apontar para Cristo, os atributos. A segunda razão está aí no versículo 8. Versículo 8 e versículo 9. Eu pedi que algum irmão leia para a gente, por favor, o versículo 8 e o versículo 9 do nosso texto. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram um Deus, e não são, mas mentem, eis que os farei que me prostrasse aos teus pés, e conhecer que eu também. Obrigado. A segunda razão, então, porque a igreja deve permanecer fiel ao Senhor, é por causa do agir de Jesus Cristo. Olha quando ele começa dizendo no versículo 8: conheço as tuas obras. Olha, nós quando Jesus diz eu conheço, ele conhece perfeitamente. O termo conhecer aqui não fala de conhecimento factual, não fala de conhecimento de apenas ações, fala de um conhecimento completo, um conhecimento perfeito e um conhecimento que ninguém pode contestar. Sabe por quê? Porque Cristo convive com a sua igreja. Ele sabe qual é a sua igreja. Ele sabe que essa igreja, como a igreja procede. Ele conhece completamente a sua igreja. E ele diz: olha, eu conheço vocês. E olha, irmãos, os crentes da Filadélfia, somente duas igrejas do Apocalipse, não houve nenhuma palavra de juízo contra elas. Sabe qual foi? A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. As duas igrejas fiéis ao Senhor. E Filadélfia está aqui e ele diz: olha, eu conheço vocês, conheço as tuas obras. Obras aqui não se refere tanto ao meu proceder, o ser, quanto ao fazer. Aquilo que eles eram e aquilo que eles faziam, Cristo conhecia completa e perfeitamente a cada um deles. E ele continua dizendo: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Olha, irmãos, a gente vai dizer: eu dou a vocês a oportunidade de me servir. Lembra que ele falou que ele tem a chave? E eu dou a vocês o privilégio de participar da minha obra. Embora os judeus pensam que são eles, mas eles me rejeitaram. E eu tenho dado a vocês uma porta aberta. Ele diz aí. E essa porta aberta ninguém pode fechar. Olha, irmãos, aquilo que Deus mandou fazer, aquela porta, não estou falando aqui de prosperidade, que as pessoas usam para isso. Há uma porta de prosperidade, não. É o privilégio de poder trabalhar com o Senhor e servi-lo. Essa é a porta que ele está dizendo. Eu abri para vocês a participação comigo na minha obra. E olha, ninguém vai fechar essa porta. Eu dei a vocês, quem é maior do que eu para fechar essa oportunidade? Ninguém. Foi eu que dei a vocês. E aí ele vai dizer que tens pouca força. Chama muita atenção isso agora, sabe por quê? A igreja de Filadélfia
era uma igreja de poucos membros, era uma igreja pequena. A igreja de Filadélfia era uma igreja que não tinha muitas condições financeiras. A igreja de Filadélfia não era uma igreja que tinha membros dentro da política da cidade. A igreja de Filadélfia era uma igreja aparentemente insignificante, por causa de poucos membros, pouca força, pouco dinheiro, poucos recursos. Mas olha o que Cristo fala dessa igreja: que tens pouca força, entretanto guardaste o quê? A minha palavra. Olha, irmãos, para ser fiel a Cristo, eu não preciso ter todas as condições favoráveis para ser fiel ao Senhor. Ah, pastor, essa igreja é muito forte, eu vou para lá. Tem isso, tem aquilo. Ah, é uma igreja com muitos recursos, eu vou para lá, que lá eu vou ser fiel ao Senhor. Se não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Era uma igreja que tinha muitas dificuldades, tinha desafios, mas era uma igreja que obedecia ao Senhor. Por isso, uma igreja fiel. Olha, irmãos, a obra é de Jesus Cristo. Ele abre portas ou não, Ele provê ou não, Ele é o dono da obra. O que Ele quer de nós? Fidelidade. Não importa se a igreja é fraca, a nível de poucos membros, se a igreja não tem uma entrada de 1 milhão, não importa. Se a igreja não tem muitas pessoas, o que importa é que a igreja guarde a palavra do Senhor. Não é guardar no baú lá em casa. Guardar aqui significa tê-la à disposição para praticar no meu viver diário. Guardar a palavra do Senhor. E olha, me chama a atenção também, sabe por quê? Porque a igreja que ele faz um contraste aqui é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja rica, era uma igreja que tinha muitos recursos, mas era uma igreja infiel ao Senhor. Infiel. Não importa o que a igreja tenha de recursos, o que Cristo espera da sua igreja é o quê? Fidelidade. É isso que Ele espera. E para ser fiel ao Senhor, não depende de recursos na mão, não depende de nada para ser fiel ao Senhor. Depende de guardar a palavra de Deus. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha, irmãos, essa cidade de Filadélfia, os moradores, eles foram preparados, porque era uma cidade estratégica para divulgar a cultura e o idioma grego ali na Ásia. Ela foi criada para ser embaixadora da cultura helênica e missionária da filosofia grega. Mas Jesus diz: olha, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar. Ao invés de você divulgar no mundo, eu quero que você divulgue o reino de Deus. Falem das maravilhas do Evangelho, vivam este Evangelho, façam a minha vontade. Essa porta aberta foi uma oportunidade. Havia uma convicção na igreja de Filadélfia. Eles conheciam Jesus Cristo, sabiam o que Ele fazia, sabiam a capacidade do Senhor da igreja. E olha o que Ele vai continuar fazendo, Jesus Cristo, versículo 9: eis que fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir. Olha, irmãos, esses que estavam perseguindo a igreja, que vai dizer: olha, eu vou fazer com que eles se ajoelhem diante de vocês. E ele diz: esses declaram judeus. Olha, irmão, não podemos
tirar da igreja o joio. Não podemos tirar. Nós não podemos fazer a separação. Quem faz é Cristo Jesus. Nem todos que estão na igreja são crentes de meio. Você sabia disso? Nem todos que estão na igreja vão para o céu. Nem todos. E Cristo fala, há pessoas que estão aqui que são da sinagoga de quem? De Satanás. Sabe esses judeus aqui? Eles se reuniam, eles tinham até sinagoga. Eles se reuniam com o propósito de ler a lei, a palavra de Deus, de aprender. Mas sabe para quem se reuniam? Para fazer a vontade de Satanás. Porque como é que pode um povo se reunir para ouvir a palavra de Deus e estar ao mesmo tempo perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo? Era assim com esses judeus. Até se reuniam, mas não para fazer a vontade do Senhor. Olha, eu vou humilhar vocês. Eu vou colocar vocês nos pés da minha igreja. Eles vão se prostrar aos pés. Sabe por que diz? Porque eu te amei. Olha, irmãos, a igreja é de Cristo Jesus. Ela é alvo do amor de Cristo. Não se preocupe, meus amados irmãos, porque ninguém pode destruir a igreja do Senhor. Ninguém pode aniquilar a igreja do Senhor, porque ela é alvo desse amor incondicional do Senhor. Ele morreu por essa igreja. Ele morreu para trazer essa igreja para si mesmo. Ele ama essa igreja. E não há ninguém que possa tirar a igreja das suas mãos. A igreja, alvo do amor do Senhor. Uma igreja que era perseguida era a igreja de Filadélfia. Uma igreja que foi humilhada. Uma igreja que perdia os recursos por ser crente. Mas Cristo diz, olha, eu vou estar com vocês. Eu vou ajudar vocês. Porque eu conheço vocês. Ele continua dizendo, versículo 10. Porque guardaste, novamente ele repete, a palavra da minha perseverança. Irmão, de perseverança é alguém que nunca desiste. Fidelidade se expressa assim. Alguém perseverante é alguém que tem uma corrida e ele pode cair num obstáculo, mas ele se levanta e continua correndo. Podem outros caminhar à frente dele, mas ele continua. Ele vai até a linha de chegada. Não importa se chove, não importa se tenha diversos obstáculos, mas ele continua. Ele não para por motivo nenhum, porque ele quer chegar lá com o seu Senhor. Isso é ser perseverante. Desistir não expressa alguém que é perseverante. Perseverante continua. Guardaste a minha palavra. E olha a promessa de Cristo para a sua igreja. Versículo 10. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha, irmãos, alguns grupos dizem assim: não existirá grande tribulação. Alguns queriam assim. Outros dizem o seguinte: não, a tribulação já está acontecendo nos nossos dias. Mas olha o que o versículo 10 diz: eu te guardarei da hora da provação. E não é uma provação comum, porque ela tem um alcance universal. Ele diz que há de vir sobre o mundo inteiro, completamente, em toda a área do mundo, essa tribulação. Essa tribulação, irmãos, se refere à grande tribulação. E algum desse grupo diz o seguinte: olha, Cristo não vai tirar a igreja da grande tribulação. Eu tenho pena desses, não é? Porque eles vão estar na grande tribulação. Mas a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, será salva da grande tribulação. Sabe por quê? Cristo vai vir buscar a sua igreja. Ele nos prometeu isso. Um belo dia que não está longe de acontecer.
nós que somos da igreja verdadeira, veremos Cristo descer, não pisando na terra, mas nos céus, para buscar a sua igreja. E logo que ele levar a sua igreja, acontecerá neste mundo a grande tribulação, que será um tempo de 7 anos de grande tribulação, dividido em 2 períodos. Primeiro período será de paz. Segundo período de tribulação, como nunca houve e nunca jamais haverá naquele período. É essa tribulação que ele vai falar nos capítulos 6, 7, 8, até o capítulo 19 do livro de Apocalipse. As taças, as trombetas, os flagelos, toda aquela manifestação da ira de Deus contra os ímpios acontecerá na grande tribulação. E que não se preocupe, minha igreja, que eu vou livrar vocês desta hora, e eu vou experimentar os habitantes da terra naquele dia. Olha, meu amado irmão, conhecendo essas verdades, eu devo ser fiel ao Senhor. Devemos ser fiel a Cristo. Primeiro, pelo que Ele é. Segundo, pelo que Ele faz por sua igreja. Meu amado irmão, Cristo me ama. E Ele não falou isso, não. Ele provou na cruz do Calvário. Cristo derramou o seu sangue. Ele deu a sua vida por nós aqui hoje. Ele fez isso. Sabe por quê? Não porque você merecia, não porque eu merecia, porque nós não prestávamos. Não prestávamos. Nós merecíamos ser alvo dessa ira de Deus, de receber os flagelos de Apocalipse. Nós merecíamos isso. Mas Cristo se interpôs, Ele aplacou a ira de Deus e disse: eu assumo os pecados do meu povo. E Ele morreu por cada um de nós, por amor a nós. Ele morreu na cruz do Calvário. E olha, Ele está esperando o dia que Ele vai vir buscar você, que Ele vai vir buscar cada um de nós, para nos livrar desse dia. Agora eu pergunto: será que você vai? Será que eu vou realmente com o Senhor? Olha, irmãos, lendo os textos bíblicos, eu chego a uma conclusão. Quem vai estar no céu são os fiéis. São os fiéis. Os infiéis vão ficar aqui, vão estar aqui. Os fiéis, aqueles que Cristo amou, aquele que Cristo morreu por eles, aquele que Cristo está cuidando, aqueles que Cristo está guiando, esses, mesmo que não sejam perfeitos, estarão com o Senhor naquele dia. Fidelidade ao Senhor. Onde você estará se Cristo viesse nesse momento buscar a sua igreja? Qual seria o seu destino? Qual seria o meu destino? Cristo abriu a porta para nos salvar. E olha, irmãos, Ele tem dado a nós o privilégio de poder participar da sua obra. E sabe uma dificuldade que nós temos? É por isso que talvez nós temos dificuldade de fidelidade e gratidão ao Senhor. Imagine que uma pessoa deva 1 milhão para uma outra pessoa. Uma pessoa A deve 1 milhão para alguém. E uma outra pessoa deve R$1 para essa outra mesma pessoa. E aí essa pessoa perdoa os dois. Perdoa o que deve 1 milhão e perdoa o que deve R$1. Qual dos dois vai ser mais grato àquele que perdoou? O que deve 1 milhão. Isso é lógico. Olha aí onde está a nossa dificuldade. Olha, irmãos, nós tínhamos uma dívida
para com Deus impagável. Impagável. Uma dívida que não tínhamos como pagar, mesmo que dessemos nossa própria vida. Sabe qual é o nosso problema? É que talvez muitos de nós digam assim: não, eu era um pouco bonzinho, não era tão pecador assim não, pastor. Eu nasci numa igreja, eu nasci numa cultura religiosa, eu não era tão pecador não. Cristo me salvou, mas foi só um pouquinho, não foi tanto assim não. Quase eu me salvo por conta própria, mais um pouco eu me salvava, de tão bom que eu era. Essa é a nossa dificuldade. É por isso que falta fidelidade e gratidão a Deus. Porque ao reconhecer a minha podridão, ao reconhecer que eu era uma pessoa que não prestava, alguém que ofendia a Deus com um tipo de vida abominável a Deus, e entender essa minha condição, eu posso dizer para Deus: Senhor, eu quero me jogar nos teus pés e viver a minha vida dizendo: me perdoa, que eu sou um pecador condenado ao inferno. Eu não presto, eu não merecia nada de ti, mas tu me salvou por tua misericórdia. Uma pessoa assim, irmãos, vai ser fiel ao Senhor. Uma pessoa assim vai servir ao Senhor, porque ele sabe que ele não merecia nada de Deus. Essa é a nossa dificuldade. Talvez nós pensamos que nós conquistamos a salvação. Salvação não é mérito, é misericórdia. Salvação não são obras, é graça. Salvação não se compra, é recebida de graça pela obra de Jesus Cristo, porque nós não merecíamos nada do Senhor. Qual tem sido o nível da sua fidelidade ao Senhor? Qual tem sido o nível da sua gratidão ao Senhor? Fidelidade a Deus. A igreja deve permanecer fiel ao Senhor. E vemos aqui duas razões. Primeira razão, por causa dos atributos de Jesus Cristo. Segunda razão, por causa do agir de Jesus Cristo. E a terceira razão está aí no versículo de número 11 e 12. Eu pedi que todos os irmãos fiquem em pé. E vamos ler juntos esses versículos. Versículos 11 e versículo 12. A igreja, em uma só voz, irá ler o versículo 11 e o versículo 12, por favor. Venho sem demora. Conserva os de crentes para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, valorei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Obrigado, irmãos, por vir assentar. A terceira e última razão é por causa da recompensa. Olha o que Cristo fala à sua igreja. Ele diz: venho sem demora. Quando ele falou isso para a igreja de Sardes tremeu. Quando ele falou isso para a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia deu um pulo de alegria. Vem, Senhor, que nós estamos te esperando aqui. Vem, Senhor, porque nós somos fiéis a ti, e a tua vinda será para nos livrar, para nos trazer conforto, consolo. A vinda do Senhor. Olha, irmãos, para os crentes de Filadélfia, não havia nada que tirasse deles esse esperar da vinda do Senhor. Nem trabalho, nem dinheiro, nem o mundo. Nada nublava a mente deles para focarem na vinda do Senhor. Dizer: bem, Senhor, nós estamos te esperando aqui. E ele diz: conservas o que tens. Está dizendo a igreja de Filadélfia: continue, minha igreja, sendo fiel a mim. Permaneçam fiel a mim. Sabe por quê? Eu vou te dar uma coroa. Naquele dia eu vou reconhecer a
tua fidelidade ao Senhor. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Olha, irmãos, o nosso nome tem sobrenome de pai e mãe. Quando você lê o seu nome, você sabe a quem você pertence. Você tem um pai e uma mãe. É por isso que nós carregamos os nomes, sobrenomes dos nossos familiares. Quando nos dizem, olha, eu vou gravar o meu nome em ti, sabe o que significa isso? Ele está dizendo que tu é minha possessão, tu me pertence. O meu nome estará em ti como um selo, que tu me pertence, a igreja é minha, vocês pertencem a mim, e ninguém pode tirar vocês de mim. Eu vou trazer vocês para mim, eu vou recompensar vocês, eu vou dar uma coroa para vocês, eu vou beneficiar vocês. A nova Jerusalém, cidade do meu Deus, é um lugar, Deus, para o povo de Deus. Há o nome de Deus em nós pertencemos a Ele. Ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu amado irmão, devemos permanecer fiéis ao Senhor. E vemos aqui 3 razões por que eu devo permanecer fiel ao Senhor. Primeiro, por causa dos atributos de Jesus Cristo, as suas características. Segundo, por causa do agir. E terceiro, por causa da recompensa. Eu quero que você veja esse vídeo e depois vamos orar a Deus e vamos nessa noite pensar a nossa fidelidade ao Senhor.
baixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Quero falar com você nessa noite, que talvez ainda não tomou uma decisão em Cristo Jesus. Cristo quer salvar a sua vida nessa noite. Ele morreu por você. Ele quer que você o conheça e aprenda a ser fiel a Ele. Mas para isso, você precisa conhecê-lo, entregando a sua vida. Ele derramou o seu sangue. Ele deu a sua vida para provar o amor por você. Há alguém nessa noite que ainda não tomou uma decisão em Cristo e quer hoje entregar a sua vida ao Senhor. Levante sua mão, nós queremos orar por você. Se você ainda não tem convicção, qual será o seu destino? Onde você estará depois de partir deste mundo? Você precisa tomar uma decisão nessa noite, entregando sua vida a Jesus Cristo. Há alguém nessa noite? Levante sua mão. Nós queremos orar por você nessa noite. Irmãos, também Deus quer falar conosco nessa noite. Porque talvez a minha fidelidade não tenha sido como nós ouvimos nessa noite. Nossa fidelidade é inconstante. Ora eu quero vir para a igreja, ora eu quero dar meu dízimo, ora eu quero trabalhar com o Senhor, ora eu quero cantar, mas ora eu não quero fazer nada. Ora eu não quero nem ir para a igreja, não quero orar mais, não quero servir. Fidelidade inconstante. O Senhor não quer isso. Ele quer fidelidade permanente. Uma fidelidade que vá até o fim, independente de consequências, de circunstâncias. O Senhor quer a nossa fidelidade. E meu amado irmão, nessa noite é um dia de a gente fazer um compromisso com Deus. Dizer: Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Eu talvez esteja com dificuldades, talvez eu esteja vacilando na minha fé, mas nessa noite eu quero firmar um compromisso de ser fiel ao Senhor. Eu sei que eu não sou perfeito, Senhor, mas eu quero assumir nessa noite como dizer: Senhor, me ajuda. Eu quero ser fiel a Ti, independente de problema de igreja, de dificuldade. Eu quero ser fiel ao Senhor. Levante sua mão, meu amado irmão. Se nessa noite, graças a Deus, amém, graças a Deus. Levante sua mão, meu amado irmão. Se você nessa noite quer tomar a decisão de dizer: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. Eu não quero, amém, graças a Deus. Eu não quero viver esse tipo de relacionamento com o Senhor, de altos e baixos, mas eu quero permanecer, amém, graças a Deus. Eu quero permanecer fiel, amém, graças a Deus. Eu quero ser esses crentes da Bíblia que foram até o fim na fidelidade ao Senhor, porque eles amaram a Cristo, amaram a palavra de Deus, vivenciaram essa palavra dia a dia, oraram aos pés do Senhor, não deixaram a igreja. Faça o compromisso nessa noite. Levante sua mão, meu amado. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Faça o compromisso nessa noite. Não é que você vai sair daqui hoje perfeito, mas vai dizer: Senhor, me ajuda, que eu quero ser fiel a Ti. Eu quero Te amar mais. Eu quero ir mais contigo. Eu quero ser íntimo do Senhor. Levante sua mão. Nós queremos orar por você nessa noite. Amém. Graças a Deus. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Nós cremos, Senhor Deus, que a Tua palavra corrige, repreende, consola e conforta. Ó Pai, Tu conheces a minha vida, sabe as minhas lutas e as minhas batalhas. Eu quero, Senhor Deus, continuar vivendo contigo, sendo fiel ao Senhor, caminhar junto contigo, ler a Tua palavra diariamente, estar contigo, Senhor Deus, no meu trabalho, em casa, onde eu estiver. Eu quero expressar o Senhor para o mundo. Eu quero viver Jesus Cristo, ó Pai amado, na minha vida. E ó Pai amado, o Senhor viu nessa noite cada um dos irmãos que levantou a sua mão para assumir nessa noite o compromisso de ser fiel ao Senhor, de não desistir de lutar, de continuar, Senhor Deus, te servindo, te amando, lutando, guardando a Tua palavra, Senhor Deus. Ajude cada um desses irmãos que levantou a sua mão, que hoje, Senhor Deus, entendendo a Tua palavra, quer viver essa vida íntima contigo. Nós sabemos que nós somos fracos, Senhor Deus, carentes de Ti, da Tua força, Senhor Deus, do Teu poder, para continuarmos caminhando nesta vida em fidelidade ao Senhor.
Ó Pai, pela tua misericórdia, ajude cada um desses irmãos, fortalece, que talvez esteja desanimado, talvez esteja abatido. Levanta esse homem, essa mulher, ó Senhor, levanta esse jovem, Senhor Deus, para ser um homem de valor nesta igreja, para ser uma mulher de valor, para te servir aqui, Senhor Deus, anunciando a tua palavra com vida e com o evangelho na sua boca, Pai amado. Guarda essa igreja, Senhor Deus, uma igreja diferente. Ajude a igreja a vencer as suas batalhas. Remova, Senhor Deus, os obstáculos dessa igreja, para que ela seja fiel ao Senhor. É isso que nós pedimos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Obrigado, pastor Marco, pela palavra. Que o Senhor nos trouxe e que Deus nos iluminou para que assim pudesse. Irmãos, vamos cantar o hino 236, a primeira e a última estrofe. Somente 2 estrofes. Vamos nos pôr em pé, esticar nossas pernas. 236. Atribulado coração. Se você pode também, durante o cântico, fazer uma decisão ao lado de Cristo, pode aproveitar esse cântico. Primeiro e último estrofe. Atribulado coração. Está se deslocando de Manaus para Roraima. Ele já sabe